graça e paz, como você está? Começando mais um Falando de Coisas Boas. Nessa semana a gente vai estar falando sobre melhor do que antes, porque a gente acredita que esse ano foi um ano de muitas mudanças e não decidir mudar para melhor talvez seja um pouco de desperdício. Então hoje eu quero conversar com você sobre igrejas melhores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Em Colossenses 1,18 diz que Cristo é o cabeça da igreja. E eu gosto muito de quando a Bíblia fala dessa maneira, porque eu gosto também do jeito que o nosso corpo funciona. Se você sente sede, se você quer pegar um copo de água, se você tem alguma necessidade, a primeira pessoa que vai entender isso é o seu cérebro. E aí o seu cérebro vai ver todas as vezes que você bebeu água. Então ele vai ver qual é a melhor maneira de você buscar essa água, a maneira que você vai gastar menos energia, e ele vai fazer de tudo para que você não cometa os mesmos erros que você cometeu antes. E aí ele envia toda essa informação para o corpo executar. Então eu aprendo aqui que uma igreja melhor é aquela que está em comunhão com Cristo, o cabeça da igreja, que vai escutar todas as informações que ele vai passar e vai obedecer para ter, assim, resultados eficazes. Uma igreja que está disposta a ouvir o que ele está falando e a seguir, porque sabe que tudo que ele fala é algo seguro. A segunda coisa que eu vejo aqui é que quando eu vou pegar um copo de água, eu não uso só uma parte do meu corpo, mas eu preciso usar o meu ombro, meu cotovelo, meu punho e os meus dedos. Se, por exemplo, eu quero levantar da cadeira, eu tenho que usar o meu tronco, meu quadril, meu joelho, meu tornozelo. Ou seja, o corpo não trabalha sozinho. Então, uma outra coisa que eu vejo para uma igreja melhor é a igreja que anda em comunhão uns com os outros. É a igreja que está unida com Cristo, escutando o que Ele está falando e decide fazer de maneira conjunta tudo o que Ele está falando, obedecendo, andando em obediência. Eu gosto muito também de Atos, da igreja de Atos, acho que ela é uma igreja muito exemplo. E lá no capítulo 2, versículo 44 e 45, diz que eles tinham tudo em comum e que eles estavam sempre juntos. Então, uma igreja melhor é a igreja que decide andar em unidade. É a igreja que decide viver além de si mesmo. É a igreja que sabe que andar em unidade, às vezes, não é tão fácil, mas ela decide viver isso. Ela decide viver em prol do outro. Ela decide ajudar o seu próximo. Ela decide estender a mão para que o outro esteja tão bem quanto ela. E a última coisa que eu gosto muito está lá em Hebreus 5, quando Paulo diz sobre pessoas amadurecidas. E ele fala que uma igreja que não está amadurecida, ela não pode ensinar a palavra. Então, que a gente possa ser essa igreja amadurecida, que ensina as palavras de justiça, que sabe discernir entre o certo e o errado, para a gente ser uma igreja melhor. Então, que estejamos em comunhão com o cabeça, para saber tudo o que ele está falando, para executar de maneira correta. Que a gente viva uns com os outros, para que a gente execute tudo isso de uma maneira eficaz. Sempre lembrando de ir além de nós mesmos e crescendo na maturidade de Cristo. Lembra sempre que a igreja sou eu, que a igreja é você e que a gente precisa trabalhar diariamente até que a gente se pareça com Cristo. Tá bom? Então é isso. Tenha uma boa semana. Fica com Deus.